Olá, boa noite, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu tô lançando moda e eu vou falar. Nesse vídeo vai se chamar Videoblog por um motivo. Toda segunda-feira sai um artigo no nosso blog e a gente fala principalmente de experiência em relação a alguns assuntos do empreendedorismo, do mundo dos negócios e afins. Então, eu quero aproveitar, inclusive, esses artigos para criar vídeos em cima dos artigos, justamente para dar um pouco mais de vida neles e acrescentar alguns detalhes. Se você está vendo aqui no YouTube, ou no LinkedIn, ou trechos disso no TikTok, por exemplo, entre outros canais, eu vou deixar o link do artigo sempre aqui no YouTube. Então basta clicar que você consegue acessar o link do artigo. E se você está ouvindo esse áudio, porque a gente aproveita o áudio e coloca, por exemplo, no Spotify, em algum lugar tem um link aí que traz para esse vídeo, ou segue a gente aqui no YouTube também, que vai facilitar bastante. Qual que é o assunto de hoje, sem mais delongas? Empreendedorismo na maturidade. Este artigo eu escrevi, ele saiu ontem no nosso blog, justamente porque os nossos artigos, de umas 3 semanas, mais ou menos, atrás, há umas 3 semanas, eu senti a necessidade de começar a criar conteúdo mais voltado à nossa realidade, e não só conteúdos de informação, orientação sobre os assuntos. Então, por exemplo, se eu falar de empreendedorismo na maturidade, não só trazer dados e textos sobre, mas a nossa experiência em relação a esse assunto. E para essa temática, eu trouxe aqui, já vou comentar sobre isso, mas antes de eu falar sobre a nossa experiência direto com pelo menos três personas, né, vamos colocar assim, trazer alguns dados estatísticos que é interessante. O corpo não é o mesmo, mas a mente nunca definha. Eu não sei a sua idade, certamente, mas com certeza a sua idade mental não representa a sua idade física. Isso porque a impressão que eu tenho, e também de ano após ano, é que a mente ela demora um pouco para ter uma certa maturidade em relação aos anos de vida que a gente está nesse planeta. Então, por exemplo, eu tenho 40 anos, mas a minha mente não é de uma mulher de 40 anos, justamente porque, pela minha vivência, pelo meu contexto, faz com que, em relação a outras mulheres de 40 anos, e principalmente antigamente as mulheres de 40 anos, eu via que eram mulheres, uau, maduras, desenroladas, mas talvez o meu contexto de vida e a minha missão de vida fez com que a minha mente ficasse em torno aí de eu acredito que um déficit de 15 anos, mais ou menos. Então, ao mesmo tempo que eu penso maturo, eu ainda sinto alguns desejos, vamos dizer assim, da primeira fase adulta, né? Vamos colocar dessa forma. Dá para entender? Então, existe uma pesquisa aqui, ó, 7,3% do total de empreendedores no país possuem mais de 65 anos. Então, primeiro que o estilo de vida, a longevidade aumentou, o estilo de vida também melhorou. E isso faz com que as pessoas avancem, sim, nas idades, e como eu disse, a mentalidade, né, ela tá matura, a pessoa tá consciente. E eu tive três vivências com pessoas da melhor idade, onde foram três mulheres, em situações diferentes. Deixa eu me diminuir um pouquinho. Então, eu dei o nome aqui, ó, Dona Maria 1. A Dona Maria 1, eu fiz um atendimento com ela num programa da Salto, que é voltado para empreendedores. É um programa que eu sou voluntária e é um programa voltado à sociedade para que as pessoas possam ter acesso a mentorias. E uma vez foi me passado o perfil que eu iria atender uma pessoa que está em torno lá de 70 anos e vai começar a empreender. Então ela trabalhou anos engraçado que olhando agora, tanto a Dona Maria 1 quanto a Dona Maria 3, que eu vou falar, elas trabalharam em hospitais. Então, elas trabalharam durante um tempo, se aposentaram e aí decidiram começar a empreender. No caso da Dona Maria 1, ela ainda ia começar. Ela estava bem naquela fase de definir ainda o que ela vai vender. Então ela queria ir para a linha das terapias holísticas, mas ela estava com muitas ideias e não estava conseguindo organizar isso. E aí eu contextualizei primeiramente para ela o que é o empreendedorismo, que a gente já faz isso com os nossos clientes, e aí eu fracionei, e no caso dela, eu precisava realmente fracionar. Por quê?
é muita coisa, a pessoa ela precisa de poucas coisas às vezes para ela começar a andar. Então, a primeira coisa que ela tinha que entender era o que era negócio, isso eu expliquei para ela. Segundo, definir qual solução ela vai começar, porque senão ela vai com muita coisa e aí não faz nada. Então, começa com uma, depois você vai aumentando o seu cardápio, né? Vamos colocar assim. Então, essas orientações ajudou ela a organizar as ideias. Mas uma orientação que eu dei para ela foi ter uma agenda, até para ela começar a anotar as coisas que ela vai executar, porque manter isso na cabeça, mesmo na fase que ela está, seria essencial. Bom, o segundo caso já foi uma cliente, só que ela foi uma cliente meio rebelde. Ela entrou no processo, mas ela não se desenvolveu. Por quê? Porque sempre acontecia alguma coisa. E, no meu ponto de vista, quando você se propõe a fazer algo, se você não der prioridade para isso, não vai desenrolar. E assim, às vezes a pessoa está num estado de fuga sem perceber. E uma coisa que eu percebi é que, embora ela tenha finalizado o processo, quebrado o processo, vamos colocar assim, não continuou, cancelou, mas ela meio que usou o proprietarismo para dizer que, tipo assim, não, eu já não tenho mais X idade, né? Então eu tô em alta velocidade. E de fato, as pessoas de maturidade, da melhor idade, elas são, vamos dizer assim, um pouco mais lenta em relação a algumas situações como pessoas mais jovens. Então, às vezes é captar uma informação, às vezes até tecnologia, a velocidade ela é mais lenta, mas a percepção ainda existe. Então, até eu tem coisa que às vezes tem gente que fala assim, nossa, eu não entendi, falou, não entendi nada. E é calmo, é só questão de entender, né? Agora, a Dona Maria 3, ela já passou por uma jornada diferente. Ela se aposentou, decidiu começar a empreender num segmento totalmente diferente da qual ela tinha trabalhado, e ela está degustando o processo. Então, ela está aprendendo a vender, a negociar, a entregar para o cliente, e isso para ela é como se fosse realmente um hobby. Só que aconteceu algumas situações, conheci ela num evento, que ela precisa ficar alerta, porque mesmo que seja tudo muito lindo, muito maravilhoso, gostoso de ver acontecendo, lembre-se que business, querendo ou não, tem as regrinhas do jogo. E às vezes aquilo que está sendo legal pode ser um impeditivo para alguma situação porque não soube olhar. Então, a gente precisa lembrar que, independente da sua idade, o business está no mercado desde que o mundo é mundo, né? Então, por onde começar? Certamente que eu tive mais envolvimento com outras pessoas e vindo aqui eu poderia fazer uma lista, as nossas próprios clientes, né? A gente tem uma faixa etária aí de pegar dos 35 até os 55 atualmente. Então, querendo ou não, são pessoas que da geração mais X, são pessoas que tendem a envelhecer, mas com o passar do tempo, certamente, até porque todo mundo vai ter que, né, passar pelo tempo, senão, como é que a gente vai ter experiência? Mas são pessoas que estão bem mais antenadas, né? Agora, o pessoal que é mais velho já pegou uma fase e um mundo onde ainda é muito aquela questão do corporativo, aquela questão de carreira. Então, para algumas pessoas é uma barreira aceitar que, ó, putz, eu quero leveza. Tá, mas você tá falando de negócio, né? Então, por onde começar? Não esqueça do seu capital intelectual. Tem muitos especialistas que têm mais uma bagagem de onde veio, independente daquilo que você fazia. Às vezes, vou dar um exemplo assim, às vezes você é uma cozinheira de mão cheia e você quer começar a comercializar isso. Esse é o seu capital intelectual. Então você pode empreender com base nisso, você pode ter essa segurança. Agora, se você quiser mudar, olha, eu sempre fui cozinheira, mas agora eu quero ser aeromoça. Mude, mas se envolva com esse conhecimento e lembre, esse é seu capital intelectual. Porque na sequência vem definir sua solução, que é o que você vai vender para o mercado. E foca numa única coisa. Porque se você focar em várias coisas, as pessoas ficam perdidas, você se perde. Foca em uma, faz o mercado com uma, depois abre o leque para mais uma e assim sucessivamente. Network é muito importante, então comece na associação comercial, aí você começa a saber de outros grupos que se formam, e aí o importante é participar principalmente para ouvir, para você ir baixando as barreiras, sabe, de falar de você. O network, ele tende a aumentar seu poder de venda, sim, só que você primeiro precisa criar uns relacionamentos, então vai precisar ouvir, vai precisar falar, para depois começar a gerar negócio.
E para mim o último ele é assim, tudo é importante, mas o último é a cereja do bolo. Desenvolva gestão no tempo e gestão financeira, essa habilidade. Por quê? Não importa a idade. São habilidades essenciais. Não tenha medo de aprender. Então, eu acho que o maior desafio para a maturidade é continuar aprendendo. Porque você precisa aprender. O mundo muda, o mercado muda, você muda. Então, precisa sim se atualizar em muitas situações. Mas nessas duas habilidades são imprescindíveis, tá? Então, eu listei 3 aspectos positivos e outros desafiantes em relação a esse assunto. Primeiro, o positivo. Normalmente, pessoas da maturidade são mais abertas às novidades e eles até tendem a inovar muito mais, porque eles começam a ter umas ideias bem interessantes. Agora, executar essas ideias que eu acho que é o desafiante. Tem bagagem, né? Já passou aí por mais histórias, né? Mais tranquilidade para lidar com as coisas, até por conta da maturidade. Então, não decide de supetão, decide com um pouco mais timidez, vamos colocar assim, mas é a calmaria. Aspectos a serem melhorados. Aprender a aprender, desejar aprender é importante. Usar o etarismo como impeditivo. Então, assim, não, como que eu posso dizer? Cuidado com o vitimismo em relação ao etarismo, tipo, se eu tivesse 50 anos, se eu tivesse, se eu... Você tá na Terra ainda, você pode aprender, você pode se desenvolver, então a sua idade não é o impeditivo, é a sua mente. E velocidade em lidar com tecnologia, sim, para algumas pessoas aprender é desafiante, mas muitas vezes tem a ver com a forma. Às vezes você precisa mudar de facilitadores para você aprender. Então, nem sempre é só você que está tendo dificuldade em aprender, mas a forma com a qual está sendo passado para você é desafiante. E aí tem alguns nomes, né, na história. E eu achei interessante, só até nesse artigo que eu peguei tem muito nome de homem, não vi nenhum nome de mulher, mas se a gente pesquisar mais vai encontrar. O Henri Nestlé começou aos 52 anos. O cara das sopas Campbell, 52 anos, reina. O cara que inventou a Coca-Cola tinha 55, quem começou a IBM tinha 61, a KFC tinha 62 e o McDonald's 52. Então, assim, são faixa etárias que ainda estão ativas no mercado. Então, as ideias estão surgindo e tem gente fazendo negócio. E se você quiser ver tudo isso em forma de movimento, o que é interessante? Se ainda tiver na Netflix, mas eu assisti na Netflix, tem a série Grace and Frank, que fala sobre empreender na terceira idade, mas também fala de relacionamento, fala de sexualidade, fala assim, de tudo, gente. Essa série é maravilhosa e ela é super engraçada, o que torna o contexto leve. Então fica a dica aí, hashtag. E aqui fica as fontes da onde eu tirei algumas informações. Eu sempre trago experiência pessoal nos artigos, mas eu também faço algumas pesquisas, até porque a gente não sabe de tudo, né? E é para isso que serve pesquisar. Então, espero que você goste desse artigo. Se você, independente de que canal está, curte, compartilha, envia para alguém que precisa assistir ou ouvir este videoblog. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.